Olá, pessoal! Nós vamos estudar na aula de hoje o predicativo. Eu vou explicar de uma maneira bem fácil para que vocês nunca mais se confundam. O predicativo é uma qualidade característica ou condição que se atribui ao sujeito ou ao objeto da oração. Portanto, ele é um termo essencial da oração, faz parte do predicado, dá sentido ao texto. Nós temos dois tipos de predicativos: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. No predicativo do sujeito, nós vamos observar as qualidades que o sujeito tem, que são atribuídas a ele, mas que não estão dentro do sujeito, estão dentro do predicado da oração. Observem a frase: os alunos são inteligentes. Nesta frase, nós precisamos identificar o sujeito. Quem são inteligentes? Os alunos. Portanto, os alunos cumprem o papel de sujeito da oração. São inteligentes é o predicado. São é a forma verbal do verbo ser, portanto, é um verbo de ligação. Inteligentes é a característica atribuída aos alunos. Portanto, inteligentes é o predicativo do sujeito. Predicativo porque ele está dentro do predicado da oração. O predicativo do sujeito, ele pode ocorrer com verbos de ligação e verbos intransitivos também. Vejam no primeiro caso, no verbo de ligação. Todos estão curiosos. Quem estão curiosos? Todos. Todos cumprem o papel de sujeito. Estão é a forma verbal do verbo estar, que é um verbo de ligação, que vai cumprir a função de ligar a características de curiosos a todos. No caso do verbo intransitivo, nós temos aqui o verbo, a forma verbal chegou, do verbo chegar. O aluno chegou atrasado. Por que é um verbo intransitivo? Porque ele não necessita de complemento, nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, o aluno chegou atrasado. Atrasado é característica de quem? Do aluno. Ele também está ligando o sujeito à sua característica, à sua condição de chegar atrasado. Nesses dois casos, nós temos aqui o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito também ocorre com verbos transitivos. Com o verbo transitivo direto, observem a frase: o aluno terminou os exercícios exausto. Eu preciso identificar o sujeito. Quem terminou os exercícios exausto? O aluno. Portanto, o aluno cumpre o papel de sujeito da oração. Terminou os exercícios exausto, o predicado da oração. Então, prestem atenção. Terminou. Quem termina, termina algo. Terminou, portanto, é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, se ele terminou algo, terminou o quê? Os exercícios. Os exercícios cumprem o papel de objeto direto do verbo terminou. E exausto? Exausto é a característica dos exercícios ou do aluno? O aluno terminou os exercícios exausto, portanto, o exausto, ele vai cumprir o papel de predicativo do sujeito, porque é característica do aluno. O aluno exausto. Entenderam? Então, vejam só, nós temos aqui um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito que está um pouquinho longe dele, porque entre a característica desse sujeito, nós temos o verbo transitivo, o objeto do verbo e depois a característica do sujeito, o seu predicativo. O predicativo do sujeito também ocorre com verbos transitivos indiretos. Vejam a seguinte oração: ele conversou com os colegas emocionado. Quem conversou com os colegas emocionado? Temos um sujeito, ele. Observem a forma verbal conversou. Quem conversa, conversa com alguém. Portanto, conversou é um verbo transitivo indireto.
necessita de uma preposição para ligar ao seu objeto. Então, com os colegas, nós temos aqui o objeto indireto do verbo conversou. Portanto, há uma relação, né, entre o verbo transitivo e o seu objeto. E emocionado é uma referência a ele. Então, emocionado é o predicativo do sujeito, porque ele está emocionado, né? Então, ele conversou com os colegas emocionados, é o mesmo caso do exercício anterior, né? Que nós temos um adjetivo, uma qualidade desse sujeito que está um pouquinho longe dele na oração, porque entre eles nós temos aí o verbo e o seu objeto, o predicativo do sujeito dentro do predicado. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver o predicativo do objeto, né? E o predicativo do objeto, ele refere-se ao complemento do verbo, ou seja, ao seu objeto, e não mais ao sujeito. O predicativo do objeto só pode ocorrer, nesse caso, com os verbos transitivos. O predicativo do objeto exige um pouco mais de cuidado. Precisamos estar atentos à característica a quem ele se relaciona. Temos que ter um cuidado especial com a frase. Leiam esta oração. Eles encontraram a bolsa intacta. Vejam só, vamos fazer análise sintática. Quem encontraram a bolsa intacta? Eles. Eles cumprem o papel de sujeito da oração. Encontraram a bolsa intacta, o predicado. Quem encontra, encontra algo. Portanto, a forma verbal encontraram é um verbo transitivo direto que tem o seu objeto direto, a bolsa intacta. Intacta refere-se à bolsa, ao objeto direto. Por quê? Porque é a forma como ela foi encontrada, a bolsa intacta. Neste caso, ela está qualificando a palavra bolsa, está qualificando o objeto direto bolsa. Então, ele é um predicativo do objeto, porque mostra a condição com que a bolsa foi encontrada. Então, ele está ligado diretamente ao objeto direto do verbo transitivo. Bolsa intacta. Em caso de dúvida, basta você pensar, a bolsa foi encontrada intacta. É a relação direta da bolsa com a sua qualidade e o verbo. E agora? Nós temos um predicativo do objeto ou um adjunto adnominal? Vamos ficar atentos. Lembram-se que eu falei que o predicativo do objeto ele está relacionado diretamente ao verbo? Vamos analisar novamente as frases. A bolsa intacta e na segunda, eles encontraram a bolsa amarela. As duas orações são muito semelhantes. Nós trocamos apenas o adjetivo de cada uma delas. Embora as duas orações sejam muito semelhantes, esses adjetivos, eles cumprem funções diferentes em cada uma dessas orações. Na primeira, eles encontraram a bolsa intacta. Intacta é a condição, né, em que a bolsa foi encontrada. Então, se refere ao verbo encontraram-na intacta. Portanto, intacta aqui é um predicativo do objeto. Já na segunda frase, nós temos aí uma referência à bolsa. A bolsa é amarela. Eles encontraram a bolsa amarela. Amarela é uma característica da bolsa. Está relacionado direto ao substantivo bolsa, ao objeto direto. Portanto, nós temos aqui um adjunto adnominal. Amarela não tem nenhuma referência com o verbo encontraram, mesmo porque ficaria muito estranho nós falarmos eles encontraram na amarela. Não faz sentido algum. Então, em caso de dúvida, basta trocar o objeto direto por um pronome oblíquo, porque assim a gente não se confunde mais. Na frase, eles encontraram a bolsa intacta, se eu substituir o objeto direto
por um pronome oblíquo, eu já sei que eu estou diante de um predicativo do objeto, né? Então, eu posso substituir. Eles encontraram na intacta. E eu já sei que intacto, neste caso, é um predicativo do objeto. Simples, não é? É fácil, não dá para se confundir. O predicativo do objeto também pode acontecer com o verbo transitivo indireto. Neste caso, eu chamei-lhe de inteligente. Eu é o sujeito, chamei-lhe de inteligente, o predicado. O verbo chamar, ele pode cumprir a função de verbo transitivo direto, quando nós utilizamos o verbo no sentido de evocar. Ele pode ser um verbo transitivo indireto quando eu quero enunciar alguém, né? No caso, quando eu quero dar uma qualificação a alguém. Então, eu chamei-lhe de inteligente, aqui cumpre a função de verbo transitivo indireto. Por quê? Ele vem acompanhado também de um complemento, lhe, que esse pronome oblíquo sempre vai fazer a função de objeto indireto, porque chamou a alguém de inteligente, né? Então, chamei-lhe de inteligente é uma referência ao lhe, ao objeto indireto. Portanto, nós temos aqui um predicativo do objeto precedido por preposição, né? Porque o objeto indireto, ele é regido por preposição. Para dissolver as dúvidas, vamos revisar rapidamente o que é o predicativo do objeto, predicativo do sujeito e o adjunto adnominal. A prova foi difícil. A prova é o sujeito, difícil a qualidade da prova, que está ligado por um verbo de ligação. Portanto, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Todos consideraram a prova difícil. Todos, o sujeito, consideraram o quê? A prova, objeto direto do verbo considerar. Difícil se refere à prova, consideraram-na difícil. Portanto, eu tenho um predicativo do objeto, a qualidade da prova. Os alunos resolveram uma prova difícil. Os alunos resolveram o quê? Uma prova, que é o objeto direto. Neste caso, bastaria eu dizer os alunos resolveram uma prova. Difícil só está acrescentando um dado. Ele é um termo acessório a esta oração. Se ele é um termo acessório e que qualifica prova, então ele é um adjunto adnominal, porque não está ligado diretamente ao verbo, como é o caso da oração de cima. Consideraram difícil. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Vamos aos exercícios. Até mais, pessoal. Até a próxima.